Milionário cruel obrigou sua faxineira a cantar em uma festa de luxo para humilhá-la. Entretanto, quando ela começou a cantar, todos ficaram sem palavras. Aurora encarava o céu nublado através da janela da cozinha. As gotas de chuva deslizavam pelo vidro, desenhando caminhos tortuosos, como se fossem reflexos de sua própria vida. O aroma de café fresco preenchia o pequeno apartamento que ela dividia com os irmãos mais novos, Caio e Bia, aos 28 anos. Aurora já carregava responsabilidades demais para uma pessoa tão jovem. "Mana, vai dar tempo de eu comer antes da escola?" perguntou Caio, de 12 anos, arrastando os pés pelo chão frio. "Vai sim, já estou terminando de esquentar o pão", respondeu Aurora, forçando um sorriso enquanto ajeitava os cabelos em um coque desajeitado. Bia, com apenas 9 anos, ainda tentava pentear os cabelos ondulados em frente ao espelho. Aurora se aproximou, pegando a escova suavemente. "Deixa que eu te ajudo, pequena." Enquanto deslizava a escova pelos fios escuros da irmã, Aurora pensava em sua mãe. Ela sempre dizia que Aurora tinha mãos de fada, capazes de acalmar até o coração mais inquieto. Uma dor familiar apertou seu peito. Fazia 6 anos que sua mãe havia partido, deixando-a com a difícil tarefa de criar os irmãos. Seus sonhos de ser cantora haviam ficado para trás. Soterrados por boletos, marmitas frias e noites mal dormidas. "Você ainda canta?" "Mana?" perguntou Bia de repente, com os olhos brilhando de curiosidade. Aurora parou por um momento, sentindo o peso daquela pergunta. Ela não cantava mais. Sua voz, que um dia encantara os vizinhos e a fizera sonhar com palcos iluminados, agora era apenas um eco distante na memória. "Só quando eu estou sozinha", respondeu Aurora suavemente, beijando a testa da irmã. "Agora, vai se arrumar, senão vocês vão se atrasar." Quando os irmãos saíram apressados pela porta, Aurora respirou fundo e pegou sua bolsa surrada. Ela tinha uma longa jornada até a mansão dos Meirelles, onde trabalhava como faxineira havia 2 anos. Otávio Meirelles, o dono da casa, era um homem frio e arrogante, conhecido por seu desprezo pelos empregados. Aurora evitava ao máximo cruzar o caminho dele, preferindo se manter invisível enquanto cumpria suas tarefas. A chuva ainda caía quando ela desceu do ônibus em frente ao portão imponente da mansão, inspirou profundamente e entrou, ajustando o uniforme azul claro que contrastava com os móveis luxuosos do lugar. O piso de mármore brilhava tanto que refletia sua imagem distorcida. "Aurora", chamou Dona Cida, a cozinheira da casa, uma mulher de meia idade de coração generoso. "Hoje tem evento à noite, então vamos ter muito trabalho." "Evento?" perguntou Aurora, franzindo a testa. "Outro jantar de negócios." "Parece que sim. O patrão quer impressionar uns investidores internacionais. Vai ser um daqueles jantares chiques com muita gente metida." Aurora suspirou. Ela conhecia bem esse tipo de evento. Horas de trabalho duro, pratos caros que os convidados mal tocavam e risadas falsas ecoando pelos corredores. Era um mundo tão distante do dela que, por vezes, parecia uma peça de teatro absurda. Enquanto esfregava o chão do saguão principal, ouviu o som dos sapatos de couro caros de Otávio se aproximando. Ela baixou a cabeça, esperando que ele passasse direto. Mas, para sua surpresa, ele parou. "Aurora", disse ele com a voz fria e calculada, "quero que você cante no evento desta noite." Ela levantou os olhos, surpresa e confusa. "Como assim, Sr. Otávio? Você ouviu bem? Quero que você cante para os meus convidados." Ele sorriu de forma sarcástica. "Vamos ver se a classe baixa consegue entreter a elite." Um silêncio pesado caiu entre os dois. O coração de Aurora acelerou e o sangue pareceu fugir de seu rosto. Aquilo não era um convite. Era uma ordem disfarçada de humilhação. Otávio queria expô-la, ridicularizá-la diante de pessoas que a viam apenas como uma sombra nos corredores. "Eu não sei se consigo", murmurou ela, tentando manter a voz firme. "Não é uma opção." Ele rebateu, o olhar penetrante. "Espero que esteja pronta às 8. E se sair bem, quem sabe você não ganha uma gorjeta extra." Ele virou as costas e saiu, deixando o cheiro de seu perfume caro no ar. Aurora sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair.
Ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Seus irmãos dependiam dela. Dona Cida se aproximou, tocando seu ombro com gentileza. Não deixe ele te abalar, minha filha. Você tem uma voz linda. Mostra para eles quem você é. Aurora assentiu, engolindo o nó na garganta. Talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas que a calaram por tanto tempo. Talvez fosse hora de cantar, não por Otávio ou seus convidados, mas por si mesma. O relógio parecia correr mais rápido do que nunca. Enquanto o dia avançava, Aurora tentava se preparar mentalmente para o desafio que a esperava. Ela mal sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Aurora sentia o peso da decisão enquanto empilhava os lençóis limpos no armário do corredor. Cada movimento parecia mais lento, como se suas mãos não obedecessem à mente. A ordem de Otávio ecoava em sua cabeça. Quero que você cante no evento desta noite. O tom de desprezo. O sorriso frio. Tudo parecia uma armadilha cuidadosamente montada para vê-la falhar. Ei, Aurora, chamou Dona Cida, entrando na lavanderia com um olhar preocupado. Você está bem, minha filha. Aurora suspirou, tentando segurar a onda de ansiedade que ameaçava dominá-la. Eu não sei, Dona Cida. Sinto que ele está armando alguma coisa. A cozinheira limpou as mãos no avental e se encostou na parede, cruzando os braços. Otávio Meireles adora se sentir superior. Mas não deixe ele te intimidar. Você tem algo que ele nunca vai ter. Talento e coração. Aurora deu um sorriso fraco. Por mais que as palavras de Dona Cida fossem reconfortantes, o medo continuava ali, espreitando. E se eu falhar? E se eu esquecer a letra? Ou minha voz falhar na frente de todo mundo? E se você brilhar? Rebateu Dona Cida com firmeza. Você já sacrificou tanto, Aurora. Talvez essa seja a chance de mostrar o que realmente pode fazer. Ela olhou para o relógio da parede. 17h30. Faltavam apenas 2h30 para o evento começar. O salão de festas da mansão já estava sendo preparado com candelabros de cristal, toalhas brancas impecáveis e arranjos florais elegantes. O cheiro das comidas sofisticadas começava a se espalhar pelo ar. Aurora tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. O suor frio escorria pela nuca, e o coração batia descompassado. Ela precisava de um momento para se recompor. Vou dar uma volta no jardim, Dona Cida. Preciso respirar um pouco. Vai, minha filha. E lembra, confia na sua voz. Ela é sua força. Ela saiu pela porta dos fundos. Sentindo o ar úmido da tarde envolver seu rosto, o jardim da mansão era perfeitamente aparado, com rosas coloridas e fontes decorativas. Um contraste gritante com as vielas apertadas e caóticas onde crescera. Aurora se sentou em um banco de pedra e fechou os olhos, respirando fundo. A lembrança de sua mãe veio à mente. Ela sempre dizia: cantar é como voar, minha filha. Quando você canta, nada pode te prender ao chão. Eu preciso fazer isso, sussurrou para si mesma. Não por ele, não por eles, por mim e pelos meus irmãos. O vento suave trouxe um pouco de calma, mas o medo não desapareceu completamente, quando o sol começou a se pôr. Pintando o céu de tons laranja e rosa, Aurora se levantou e voltou para dentro. O caos da preparação estava em pleno andamento. Garçons iam e vinham com bandejas reluzentes. O som de talheres sendo dispostos sobre mesas ecoava pelo salão. Dona Cida esperava por ela com um vestido simples nas mãos. Era um tecido azul marinho, sem muitos detalhes, mas bonito o suficiente para a ocasião. É simples, mas acho que vai ficar perfeito em você. Aurora pegou o vestido com cuidado, sentindo o tecido macio entre os dedos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, Dona Cida. Não sei o que faria sem você. E você faria exatamente o que sempre fez. Sobreviver. Agora vai. Se arruma. Quero ver você brilhar hoje à noite. Aurora se trocou no pequeno banheiro dos empregados. O vestido se ajustava perfeitamente ao seu corpo, realçando sua figura de forma discreta. Prendeu os cabelos em um coque baixo e colocou os pequenos brincos de pérola que eram a única herança de sua mãe. Quando saiu, sentiu os olhares de alguns empregados sobre ela. Alguns sorriam com admiração, outros com preocupação. Você está linda, mana, disse Caio, que havia vindo com Bia para ajudá-la a se acalmar. Os dois irmãos a abraçaram forte.
Vai dar tudo certo, sussurrou Bia, com seus olhos brilhando de esperança. Aurora respirou fundo. Era hora, no salão. Os convidados já começavam a chegar. Homens de terno impecável e mulheres com vestidos deslumbrantes preenchiam o espaço com conversas animadas e risadas contidas. Aurora se sentia deslocada, como um peixe fora d'água, mas manteve a cabeça erguida. Otávio estava ao lado de um grupo de investidores estrangeiros. Conversando em tom confiante, quando a viu, um sorriso cínico se formou em seus lábios. Vejo que está pronta, disse ele, aproximando-se. Lembre-se de entreter bem os meus convidados. Quem sabe você não descobre uma nova vocação. O sarcasmo em sua voz era como uma faca afiada. Aurora mordeu o lábio para conter a raiva e assentiu. Farei o meu melhor, Sr. Otávio. Ótimo. Espero que sim. Ele se afastou, deixando-a sozinha à beira do palco improvisado. As luzes se apagaram parcialmente e um holofote se acendeu sobre ela. O silêncio caiu sobre o salão e todos os olhos se voltaram para Aurora. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu novamente, sentiu uma força diferente dentro de si. Era agora ou nunca. Aurora sentia o peso de todos aqueles olhares fixos sobre ela. O silêncio no salão era quase ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado só para observar o que ela faria em seguida. O holofote brilhava em seus olhos, cegando-a parcialmente e criando sombras distorcidas dos convidados. Por um momento, suas mãos tremeram e a voz parecia presa na garganta. Respira fundo, Aurora. Não é por eles, é por você. Ela fechou os olhos e deixou as memórias a levarem de volta à infância. Quando cantar era sinônimo de liberdade, a sala apertada de casa, os risos dos irmãos, a voz de sua mãe incentivando-a a continuar, era essa sensação que precisava resgatar, quando Aurora finalmente abriu os olhos, inspirou profundamente e começou a cantar. A primeira nota saiu suave, quase hesitante. Mas em seguida sua voz se fortaleceu, ganhando corpo e emoção. Era uma melodia simples, um samba-canção que falava de esperança e resiliência. Cada palavra carregava um pedaço de sua história, de seus sonhos e de suas dores. As primeiras notas silenciaram completamente a sala. Até mesmo as risadas abafadas cessaram. Os olhares de desprezo foram substituídos por surpresa genuína. Os convidados, acostumados à superficialidade de suas vidas luxuosas, se viram tocados por algo puro, algo real. Otávio, parado ao lado de seus investidores, sentiu o sorriso sarcástico sumir de seus lábios. Ele não esperava aquilo. Não esperava que aquela mulher humilde tivesse uma voz tão poderosa, capaz de encher o salão com uma emoção crua e arrebatadora. Uma fagulha de incômodo cruzou seu olhar frio. Ele havia planejado uma humilhação, mas, em vez disso, estava testemunhando algo grandioso. Aurora, agora completamente envolvida pela música, cantava de olhos fechados. Ela não estava mais naquele salão luxuoso. Em sua mente, estava de volta ao pequeno apartamento, cantando para Caio e Bia adormecerem. A voz dela se elevou, alcançando notas altas com uma facilidade que só poderia vir da paixão genuína. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio pesado pairou por alguns instantes. Então, um aplauso tímido se fez ouvir, seguido por outros, até se transformar em uma salva de palmas intensa e sincera. Algumas pessoas enxugavam discretamente os olhos, tocadas pela profundidade da apresentação. Aurora abriu os olhos, surpresa com a reação. Não esperava aplausos, não esperava lágrimas. Sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou se segurar para não chorar. Por um instante, ela acreditou que tinha, finalmente, feito justiça ao seu talento. Isso foi impressionante, disse uma voz masculina ao seu lado. Ela se virou e viu um homem elegante, de cabelo grisalho e olhar gentil. Ele estendeu a mão com um sorriso caloroso. Pedro Montenegro, produtor musical. Você tem uma voz maravilhosa, minha querida. Gostaria de conversar com você sobre gravar um álbum. Aurora ficou sem palavras. Um produtor musical, uma oportunidade de gravar um álbum, era o tipo de coisa que ela só via em filmes. Sentiu o coração disparar.
uma mistura de esperança e incredulidade. E eu... Ela gaguejou, sem saber como responder. Pense com carinho, disse ele, entregando-lhe um cartão. Você tem algo especial. O mundo merece ouvir sua voz. Antes que Aurora pudesse responder, ouviu o som dos sapatos de Otávio se aproximando. Ele tinha a expressão dura, os lábios apertados em uma linha fina. Estava claro que a reação do público o irritara. Bom trabalho, Aurora, disse ele, forçando um sorriso. Parece que você surpreendeu a todos. Quem diria que você tinha esse talento escondido? Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Por mais que quisesse esfregar seu sucesso na cara dele, preferiu se conter. Não queria estragar aquele momento. Obrigada, Sr. Otávio, respondeu com calma. Espero que meus serviços tenham sido do seu agrado. Ele estreitou os olhos, sentindo o tom de ironia na voz dela, mas não respondeu. Em vez disso, deu meia volta e se afastou para retomar sua conversa com os investidores. Aurora sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, tinha conseguido enfrentá-lo sem baixar a cabeça. Mana! A voz de Caio soou baixinho atrás dela. Ele e Bia tinham assistido à apresentação escondidos atrás de uma cortina. Os olhos dos dois brilhavam de orgulho. Você arrasou, mana! Disse Bia, abraçando-a apertado. Vocês viram tudo? Perguntou Aurora, rindo entre lágrimas. Vimos, e você foi a melhor, respondeu Caio, sorrindo largo. Ela os abraçou com força, sentindo que pela primeira vez em muito tempo havia esperança no horizonte. Talvez aquela noite fosse o começo de algo novo. Talvez seus sonhos, tão longamente silenciados, estivessem finalmente prestes a renascer. Dona Cida se aproximou com um sorriso emocionado. Eu sabia que você ia brilhar, menina. Aurora sorriu, segurando o cartão do produtor entre os dedos. Talvez seja a hora de tentar de novo, sussurrou para si mesma. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, pela primeira vez em anos, sentiu que podia sonhar novamente. Aurora olhava para o cartão de Pedro Montenegro em suas mãos, como se ele fosse um bilhete dourado para uma nova vida. Os aplausos e os elogios ainda ecoavam em sua mente, mas junto com a emoção vinha o receio. Era uma oportunidade única, mas a voz de dúvida em sua cabeça sussurrava que talvez ela não fosse boa o suficiente. Mana, você vai ligar para ele, né? Perguntou Caio, os olhos brilhando de expectativa. Vou pensar, Caio, respondeu Aurora, tentando esconder o tremor em sua voz. Ainda não sei se estou pronta para isso. Mas você já esperou tanto tempo, insistiu Bia, agarrando sua mão. Você precisa tentar. Dona Cida se aproximou e colocou a mão gentilmente no ombro de Aurora. Às vezes a gente tem que dar um salto de fé, minha filha. Você mostrou para todo mundo o seu talento hoje. E mais importante, mostrou para si mesma. Aurora respirou fundo, tentando absorver aquelas palavras. O medo de falhar ainda era forte, mas algo dentro dela começava a se acender. Uma pequena chama de coragem que ela pensou ter sido extinta há anos. Antes que pudesse responder, uma voz fria cortou o ar como uma faca. Espero que a apresentação tenha sido do seu agrado. Senhor Montenegro, disse Otávio, aproximando-se com um sorriso falso colado no rosto. Pedro Montenegro olhou para ele, mantendo a postura profissional. Foi mais do que do meu agrado, Sr. Meirelles. Foi uma das apresentações mais genuínas que já vi em muito tempo. Aurora sentiu o estômago revirar ao ver Otávio apertar os lábios. Claramente frustrado pela resposta positiva, ele não havia conseguido humilhá-la como queria, e aquilo o corroía. Que bom, respondeu Otávio, com um leve tom de sarcasmo. Fico feliz por meus empregados terem sido úteis para o entretenimento da noite. Pedro franziu o senho, percebendo a ironia na voz de Otávio. Ele se voltou para Aurora, ignorando o empresário. Aurora, eu realmente espero que você considere minha proposta. Sua voz merece ser ouvida. Obrigada, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu vou pensar com carinho. Pedro sorriu e se afastou, deixando o cartão em suas mãos trêmulas. Otávio observou a cena com os olhos apertados, a mandíbula tensa. Parece que você fez sucesso esta noite, disse ele, a voz pingando desdém. Aurora respirou fundo e o encarou. Fiz apenas o meu trabalho, Sr. Otávio.
Ele estreitou os olhos, claramente irritado com a postura dela, por um momento. O silêncio entre os dois foi tão intenso que parecia que o ar havia ficado mais pesado. Não se esqueça de quem você é, sussurrou ele, as palavras carregadas de veneno. Uma faxineira, nada mais. Aurora sentiu o golpe, mas não deixou que ele visse a dor. Ela ergueu o queixo e respondeu com calma. Talvez o senhor também precise se lembrar de quem é. Dinheiro não define caráter. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e caminhou em direção à saída. Os passos firmes, os ombros erguidos. Cada passo parecia liberar anos de medo e submissão. Pela primeira vez, ela não se sentia pequena diante dele. Quando alcançou Dona Cida, Caio e Bia, o coração dela ainda batia forte. Você foi incrível, mana, exclamou Caio, com um sorriso radiante. Aurora sorriu, sentindo um nó se desfazer em sua garganta. Vamos para casa. A noite foi longa. Eles deixaram a mansão, a chuva leve caindo sobre eles, como se lavasse todas as mágoas daquele dia. Enquanto caminhavam até o ponto de ônibus, Aurora olhava para a cidade iluminada à sua frente e sentiu uma centelha de esperança. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Bia e Caio foram direto para o quarto, cansados e felizes. Aurora ficou alguns minutos sozinha na sala, olhando para o cartão de Pedro Montenegro. O peso da decisão parecia maior, agora que o silêncio da noite a envolvia. Ela sentou-se no sofá e passou os dedos sobre o nome impresso no cartão. Pensamentos conflitantes giravam em sua mente. Aceitar aquela oportunidade significava mergulhar no desconhecido. E se não desse certo? E se ela falhasse e perdesse tudo? Mas do outro lado da balança, havia a possibilidade de uma nova vida. Uma vida onde ela poderia cantar sem medo. Onde poderia mostrar ao mundo quem ela realmente era. Uma vida onde seus irmãos não precisariam se preocupar com o próximo aluguel ou com comida na mesa. O som de um trovão distante a fez olhar pela janela. A chuva agora caía mais forte, batendo contra o vidro em um ritmo constante. Ela respirou fundo e pegou o telefone. Seus dedos tremiam enquanto discava o número no cartão. A chamada começou a tocar, e o coração de Aurora parecia acompanhar cada toque. Ela quase desistiu. Mas então uma voz amigável atendeu do outro lado. Alô, aqui é Pedro Montenegro. Aurora engoliu em seco e respondeu, sua voz firme, apesar do medo. Olá, senhor Montenegro. Aqui é Aurora Reis. Eu aceito a sua proposta. O silêncio durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Que notícia maravilhosa, Aurora, respondeu ele, a voz cheia de entusiasmo. Você não vai se arrepender. Vamos agendar a primeira reunião o mais rápido possível. Quando a chamada terminou, Aurora deixou o telefone cair no colo. Lágrimas de alívio e emoção desceram por suas bochechas. Ela havia dado o primeiro passo para realizar seu sonho. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas pela primeira vez em muito tempo, Aurora sentiu que o sol estava prestes a nascer em sua vida. Aurora acordou com a luz do sol invadindo o pequeno quarto. O som dos carros lá fora e o movimento das ruas do bairro eram o lembrete diário de que a vida não parava. Por um segundo, ela ficou ali, de olhos fechados, saboreando a calma antes do dia começar, mas algo estava diferente. Pela primeira vez em anos, ela acordou com uma sensação de esperança palpável. Lembrou-se da ligação com Pedro Montenegro na noite anterior, e o coração bateu mais forte. Ela realmente havia aceitado a proposta. Agora, a incerteza se misturava com uma emoção que ela mal podia descrever. Era medo, sim, mas também era excitação. Uma chance de finalmente dar voz aos seus sonhos. Bom dia, mana! Gritou Caio, já em pé, de uniforme e mochila pronta. Dormiu até tarde hoje. Aurora riu, espreguiçando-se. Bom dia. Parece que alguém está animado hoje. E não é para estar, respondeu ele, sorrindo. Você vai ser uma estrela da música. Aurora sentiu um calor no peito com a confiança do irmão. Para ele não havia dúvida de que ela iria brilhar. Esse pensamento trouxe lágrimas aos olhos dela. Como ela poderia decepcioná-lo agora? Vamos ver, Caio. Tudo no seu tempo. Bia apareceu na porta, penteando os cabelos com pressa. A gente tem que ir, senão perde o ônibus. Vão lá,
Eu vou preparar o café para quando vocês voltarem, disse Aurora, abraçando os dois. E boa aula. Quando os irmãos saíram, Aurora respirou fundo. Ela pegou o telefone e viu a mensagem de Pedro confirmando a reunião para aquela tarde no estúdio dele. O nó no estômago voltou, mas ela não podia desistir agora. Aquela era a oportunidade que tantas vezes havia imaginado antes de dormir. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples. Prendeu o cabelo em um coque baixo e passou um batom discreto. O espelho refletia uma versão dela mesma que ela não via há tempos. Não a faxineira da mansão, mas a menina que sonhava em conquistar o mundo com a voz. Você consegue, Aurora. Vai dar certo. Pegou um ônibus até o endereço indicado. O estúdio ficava em uma área movimentada da cidade, cercado por cafés charmosos e lojas de música. O letreiro em letras douradas dizia: Montenegro Produções. Ela parou em frente à porta por alguns segundos, tentando acalmar o coração acelerado. Vamos lá, murmurou, entrando. A recepcionista a recebeu com um sorriso caloroso e a conduziu até uma sala acolhedora, cheia de quadros com fotos de artistas famosos. Pedro Montenegro estava lá, conversando com um homem mais jovem de cabelos encaracolados. Quando viu Aurora entrar, Pedro abriu um sorriso sincero. Aurora, que bom que você veio. Obrigada por me receber, respondeu ela, apertando a mão dele com firmeza. Este aqui é o Ricardo, meu assistente de produção, apresentou Pedro. Ele vai ajudar em tudo que você precisar. Prazer, Aurora, disse Ricardo com entusiasmo. Já ouvi falar muito de você desde a noite na mansão Meirelles. Ela sorriu, sentindo o rosto esquentar. Vamos nos sentar, convidou Pedro. Quero conhecer mais sobre você e sua história. O que te fez começar a cantar? Aurora respirou fundo. Era hora de abrir seu coração. Minha mãe adorava cantar, começou ela, a voz carregada de emoção. Ela dizia que a música era a única coisa que o mundo não podia tirar de nós. Depois que ela morreu, eu tive que deixar meus sonhos de lado para cuidar dos meus irmãos. Cantar ficou guardado em um canto do meu coração. Pedro assentiu, ouvindo cada palavra com atenção. Você tem uma história poderosa, Aurora. Isso faz toda a diferença. Vamos transformar essa história em música. O público não quer apenas vozes bonitas. Eles querem sentir algo real. E você tem isso. Ela sentiu as lágrimas querendo surgir, mas as conteve. Pela primeira vez, alguém a enxergava além da faxineira. Pedro via a artista, a sonhadora, a lutadora que ela era. Vamos começar hoje mesmo? Perguntou Ricardo, com os olhos brilhando de animação. Hoje, Aurora sentiu o coração disparar. Eu não sei se estou pronta. Pedro sorriu gentilmente. Acredite em mim. Você está. Não precisa ser perfeito. Apenas seja você mesma. Eles a levaram até a sala de gravação. O microfone reluzia sob a luz suave. E os fones de ouvido estavam ali, à espera dela. Aurora engoliu em seco e entrou na cabine. O isolamento acústico a envolveu, deixando o mundo do lado de fora. Quando estiver pronta, comece. A voz de Ricardo soou pelo fone. Aurora fechou os olhos e respirou fundo. Imaginou Caio e Bia ouvindo sua voz. Orgulhosos dela, pensou em sua mãe, em tudo o que haviam passado. Sentiu a emoção subir à garganta. E, finalmente, começou a cantar. Sua voz saiu suave no início, mas logo ganhou força. A melodia fluía naturalmente, como se tivesse estado presa por anos, e agora finalmente pudesse voar. Cada palavra era um pedaço de sua alma, e ela deixou que a emoção a guiasse. Quando terminou, abriu os olhos e viu Pedro e Ricardo olhando para ela com sorrisos largos. Isso foi incrível. Aurora, disse Ricardo. Você tem um dom. Pedro concordou, os olhos brilhando. Vamos fazer algo lindo juntos. Bem-vinda à sua nova vida. Aurora sentiu uma onda de emoção tão forte que quase não conseguia respirar. Ela finalmente estava começando a acreditar que era possível, talvez, só talvez, os sonhos não estivessem tão fora de alcance. Aurora saiu do estúdio com os pés quase flutuando. O vento quente da tarde acariciava seu rosto. E pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. Sua voz ecoava em sua mente, cada nota carregada de emoção e verdade. Era como se, ao cantar naquela cabine,
ela tivesse finalmente libertado uma parte de si mesma que estava aprisionada há anos. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, uma mensagem chegou no celular. Era de Pedro Montenegro. Aurora, sua voz é um presente. Quero que gravemos o álbum o quanto antes. Você está pronta para isso. Ela sorriu, segurando o telefone com as mãos trêmulas. As palavras dançavam na tela, cada letra brilhando como um sinal do destino. Pronta. Não sabia se estava realmente pronta. Mas uma coisa era certa. Ela não deixaria essa chance escapar. Guardou o celular no bolso e olhou para o céu azul. Sentiu uma onda de gratidão e esperança, mas também uma pontada de medo. O que aconteceria se tudo desse errado e se falhasse com os irmãos? Não, não agora, sussurrou para si mesma. Já passei por coisa pior. É hora de acreditar. Ao chegar em casa, Caio e Bia estavam sentados no sofá, fazendo a lição de casa. O rosto de Aurora se iluminou ao vê-los. Eles eram a razão de tudo. Sem eles, ela não teria forças para seguir em frente. Como foi a reunião? Mana, perguntou Caio, largando o lápis e olhando para ela com expectativa. Aurora sorriu e se sentou ao lado dele. Foi incrível. Vou gravar um álbum. Sério, gritou Bia, pulando no sofá e abraçando a irmã. Eu sabia que você ia conseguir. Ainda é só o começo, disse Aurora, abraçando os dois. Mas sim, é real. Finalmente é real. Caio se afastou e olhou para ela. Sério, isso quer dizer que você vai ser famosa, né? Aurora riu, bagunçando os cabelos dele. Vamos com calma, mas quem sabe o importante é que eu estou fazendo algo que amo. Eles continuaram conversando animadamente enquanto Aurora preparava o jantar. O cheiro do feijão borbulhando no fogão trouxe uma sensação de normalidade. Uma âncora em meio às mudanças que estavam prestes a acontecer. Naquela noite, depois que os irmãos foram dormir, Aurora ficou sentada à mesa da cozinha, olhando para o cartão de Pedro Montenegro. As luzes da rua filtravam-se pela janela, lançando sombras suaves na parede. Pensamentos e memórias se misturavam em sua mente. Lembrou-se dos dias em que sua mãe a incentivava a cantar, das noites em que ela embalava os irmãos com canções suaves para acalmar suas preocupações. Era tudo tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente. A porta do passado estava se abrindo, e ela não sabia exatamente o que encontraria do outro lado. Mas uma coisa era certa, não estava mais disposta a desistir de si mesma. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda despontava no horizonte, Aurora foi despertada por uma batida suave na porta. Ela abriu os olhos, confusa, e olhou para o relógio. 6h30. Quem poderia ser a essa hora? Levantou-se e abriu a porta com cautela. Para sua surpresa, era Dona Cida, com uma expressão de urgência no rosto. Dona Cida, aconteceu alguma coisa? Aurora, desculpa vir tão cedo, mas precisava te contar isso pessoalmente. Aurora sentiu o coração acelerar. O que foi? O Otávio. Dona Cida fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Ele descobriu sobre sua reunião com o produtor. Parece que não gostou nada disso. Aurora franziu a testa, sentindo uma onda de apreensão. Como ele descobriu, os outros empregados comentaram sem querer. Você sabe como as fofocas correm naquela casa. E agora ele está furioso. Disse que você estava usando a mansão dele como trampolim e que não vai deixar isso barato. A indignação subiu como fogo pelo peito de Aurora. Ele não tem o direito de me impedir de seguir meus sonhos. Dona Cida assentiu, os olhos cheios de preocupação. Eu sei, minha filha. Mas você conhece o Otávio. Ele não gosta de perder o controle. Tenha cuidado. Não sei até onde ele pode ir para te prejudicar. Aurora respirou fundo, sentindo a raiva se misturar com a determinação. Obrigada por me avisar, Dona Cida, mas eu não vou desistir. Não dessa vez. Eu sei que não. Só queria que soubesse com o que está lidando. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Aurora agradeceu e fechou a porta, sentindo o peso da ameaça pairar sobre ela. Otávio estava furioso, e isso significava problemas. Mas não importava. Ela enfrentaria qualquer obstáculo. Não deixaria que ele destruísse o que havia acabado de conquistar. Enquanto preparava o café, decidiu que não deixaria o medo controlá-la. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Pedro. Quero começar a gravação o mais rápido possível.
Estou pronta para isso. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Vamos começar amanhã. Confio em você, Aurora. Ela sorriu, sentindo o coração bater mais forte. A tempestade estava se formando, mas agora ela estava pronta. Otávio podia tentar derrubá-la, mas ela não seria mais silenciada. Era hora de deixar sua voz ser ouvida, e ninguém iria impedi-la. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do pequeno apartamento de Aurora. O aroma de café recém-coado misturava-se com o som dos pássaros cantando lá fora. Por um momento, tudo parecia calmo, como se o mundo estivesse em perfeita harmonia. Mas, dentro dela, uma tempestade de emoções girava sem controle. Aurora tomou um gole do café, sentindo o calor descer pela garganta e aquecer seu corpo. Era o dia que ela tanto esperava, o primeiro dia de gravação no estúdio de Pedro Montenegro. Seu coração estava acelerado, uma mistura de empolgação e nervosismo. Aquela era a sua chance de provar para si mesma que todo o esforço valera a pena. Bom dia, mana, disse Caio, aparecendo na cozinha com os olhos ainda sonolentos, mas com um sorriso animado. Tá pronta para virar uma estrela? Aurora riu, bagunçando os cabelos dele. Pronta eu não sei, mas tô indo com tudo. Bia entrou logo em seguida, esfregando os olhos. Quero ser a primeira a ouvir suas músicas quando ficar famosa. Vocês vão ser meus maiores fãs. Prometo, respondeu Aurora, sentindo o coração aquecer com a inocência dos irmãos, enquanto os dois se preparavam para a escola. Aurora revisava mentalmente as letras das músicas que ensaiara na noite anterior. Cada verso parecia um pedaço da sua vida. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar cada desafio. A gente acredita em você, mana, disse Caio, abraçando-a antes de sair com Bia. Vai arrasar lá. Boa sorte, mana, gritou Bia, dando um beijo estalado na bochecha dela. Aurora os observou sair, sentindo uma onda de amor e determinação. Eles eram sua razão de lutar, o motivo pelo qual ela nunca desistira. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando chegou ao estúdio, Pedro Montenegro já a esperava com um sorriso acolhedor. Bom dia, Aurora. Pronta para dar vida às suas músicas? Estou sim, respondeu ela, tentando conter o tremor nas mãos. É isso aí. Vamos começar devagar, sem pressão, disse Pedro. O mais importante é você se sentir confortável. Ele a conduziu à cabine de gravação, onde o microfone estava posicionado sob uma luz suave. Aurora respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Cida. Confia na sua voz. Ricardo, o assistente de produção, sorriu através do vidro. Vamos nessa. Aurora, quando você estiver pronta, é só dar o sinal. Aurora colocou os fones de ouvido e ajustou a postura. As primeiras notas da melodia começaram a tocar suavemente, preenchendo seus ouvidos. Era uma música que falava de esperança, de superação, de nunca deixar os sonhos morrerem, não importa o quão difícil a vida fosse. Ela fechou os olhos e começou a cantar. Sua voz saiu suave, mas logo ganhou força e emoção. Cada palavra parecia carregar anos de luta e resiliência. Ela cantava com a alma, deixando que as emoções a guiassem. A melodia subia e descia, como ondas do mar, e ela se entregou completamente à música. Quando a última nota se dissipou, Aurora abriu os olhos e viu Pedro e Ricardo sorrindo amplamente do outro lado do vidro. Isso foi maravilhoso, exclamou Ricardo. Sua voz tem uma verdade que poucos artistas conseguem transmitir. Pedro assentiu, o olhar cheio de orgulho. Aurora, você nasceu para isso. Vamos fazer deste álbum algo especial. Ela sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Por tanto tempo, duvidara de si mesma. Mas ali, naquele estúdio, tudo fazia sentido. Passaram horas gravando diferentes faixas. Cada música era um pedaço de sua história, uma janela para sua alma. Aurora surpreendeu a si mesma com a facilidade com que mergulhava em cada canção, como se estivesse finalmente no lugar onde pertencia. Durante uma pausa, Pedro se aproximou, entregando-lhe uma garrafa de água. Como está se sentindo? Como se estivesse sonhando, respondeu Aurora sorrindo. Mas, ao mesmo tempo, como se finalmente estivesse acordando, Pedro sorriu. É exatamente isso. E este é só o começo.
Amanhã continuaremos com as outras faixas. Vá descansar. Você merece. Aurora agradeceu e saiu do estúdio, sentindo uma leveza que não sentia há anos. A cidade parecia mais vibrante, mais cheia de possibilidades. Seus passos eram firmes, o peito inflado de esperança. Quando chegou em casa, Caio e Bia estavam na sala, esperando por ela com olhos ansiosos. Como foi, mana? Perguntou Caio, quase pulando de curiosidade. Foi incrível, Aurora exclamou, abraçando-os. Estou fazendo isso por vocês, por nós. Vamos conseguir. Bia sorriu, os olhos brilhando. Eu sabia que você ia arrasar naquela noite enquanto eles dormiam. Aurora sentou-se à janela e olhou para o céu estrelado. Pensou em sua mãe, nas lutas e sacrifícios, nas lágrimas e nas noites insones. Cada obstáculo a havia trazido até ali. Estava prestes a realizar um sonho que achava impossível. Pela primeira vez, acreditava que tudo daria certo. Não importava o que Otávio ou qualquer outra pessoa tentasse fazer. Sua voz finalmente estava livre, e ninguém poderia calá-la novamente. Com um sorriso nos lábios e o coração leve, ela fechou os olhos, pronta para o que o futuro lhe reservava. As semanas seguintes passaram como um borrão para Aurora. Cada dia no estúdio de Pedro Montenegro era uma mistura de nervosismo e excitação. As horas voavam enquanto ela gravava uma faixa atrás da outra, sua voz ganhando vida nas músicas que contavam sua história. Cada canção era um desabafo, uma carta aberta à vida que levara até ali, às dores, às esperanças e aos sacrifícios. Esta ficou perfeita, exclamou Ricardo, tirando os fones e olhando para ela com um sorriso enorme. Você se supera a cada gravação, Aurora. Pedro Montenegro assentiu, com um olhar de satisfação genuína. Não sei se você percebe, Aurora, mas sua voz tem algo que muitos artistas passam a vida inteira buscando. Você canta com a alma. Aurora sorriu, sentindo as palavras de Pedro aquecerem seu coração. Ainda era difícil acreditar que tudo aquilo estava acontecendo, mas agora, quando olhava no espelho, via algo diferente nos próprios olhos. Confiança. Uma manhã, enquanto lavava a louça do café, o telefone tocou. Ela secou as mãos na toalha e atendeu, ainda sem imaginar a importância daquela ligação. Alô? Aurora Reis, perguntou uma voz masculina desconhecida. Sim, sou eu. Aqui é Leandro Costa, da Rádio Nova FM. Nós recebemos uma das suas faixas e estamos interessados em tocá-la na programação. Sua história e sua voz são incríveis. Queremos saber se você gostaria de dar uma entrevista ao vivo. Aurora sentiu o coração parar por um segundo. Uma rádio importante querendo tocar sua música. Uma entrevista ao vivo. Era mais do que ousara sonhar. Eu adoraria, respondeu, a voz trêmula de emoção. Ótimo. Vamos agendar para esta sexta-feira. A cidade toda precisa ouvir você. Quando desligou o telefone, Aurora levou a mão à boca, as lágrimas queimando os olhos. Meus Deus, isso está realmente acontecendo, sussurrou para si mesma. Caio e Bia entraram correndo na cozinha, preocupados com o barulho da louça que Aurora deixara cair na pia. O que aconteceu, mana? Perguntou Caio, ofegante. Aurora virou-se para os irmãos, os olhos brilhando. Minha música vai tocar na rádio, e eu vou dar uma entrevista ao vivo. Sério? Gritaram os dois ao mesmo tempo, abraçando-a com força. Eu disse que você ia ser famosa, exclamou Bia. Sorrindo de orelha a orelha, Aurora riu, sentindo o coração explodir de alegria. Era a primeira vez em muito tempo que as coisas pareciam estar no caminho certo. Na sexta-feira, o estúdio da Rádio Nova FM estava agitado. Aurora estava sentada em frente ao microfone, com fones de ouvido e as mãos frias de nervosismo. O locutor, Leandro Costa, sorriu para ela com gentileza. Relaxa, Aurora. Vamos apenas conversar. Todo mundo quer te ouvir. Ela assentiu, respirando fundo. A música de fundo diminuiu, e Leandro começou a falar. Bom dia, ouvintes. Hoje temos uma convidada especial. Uma voz que vem conquistando corações e que, tenho certeza, vai conquistar o seu também, diretamente dos bairros humildes do Rio de Janeiro. Ela está provando que talento não escolhe classe social. Com vocês, Aurora Reis. Aurora engoliu em seco e sorriu, tentando ignorar o tremor na voz. Obrigada por me receber, Leandro. É um prazer estar aqui.
O prazer é nosso, Aurora. Sua história é inspiradora. Uma jovem que abandonou os sonhos para cuidar da família e agora está conquistando seu espaço na música. Como você se sente vendo sua vida mudar assim? É surreal, respondeu Aurora, a voz carregada de emoção. Por muito tempo, achei que nunca teria outra chance. Mas agora, estou vendo que nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos. Vamos ouvir uma das suas músicas agora, anunciou Leandro. Esta faixa se chama Além das Tempestades. Apertem os cintos, porque essa voz vai mexer com vocês. A melodia começou a tocar, e a voz de Aurora preencheu o estúdio. Enquanto ouvia a própria música tocar na rádio, as lágrimas escorreram por suas bochechas. Era real, finalmente. Era real. Quando a música terminou, os telefones da rádio começaram a tocar incessantemente. Mensagens chegavam pelas redes sociais, e os ouvintes elogiavam sua voz, sua história, e pediam para ouvir mais. Aurora, você acaba de ganhar muitos fãs, disse Leandro, sorrindo. O que você diria para quem está ouvindo agora e pensa em desistir dos próprios sonhos? Aurora respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu diria que, por mais difícil que pareça, nunca desistam. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não entendemos. Mas cada passo conta. Se você acredita em algo, lute por isso. Eu estou aqui hoje porque, mesmo nos momentos mais sombrios, eu não desisti completamente. Palavras poderosas, disse Leandro. Obrigado por estar conosco hoje, Aurora. Estamos torcendo pelo seu sucesso. Quando saiu da rádio, Aurora se sentia leve. Como se flutuasse, seu celular vibrava sem parar com mensagens de apoio, de amigos, conhecidos e até de desconhecidos. Ela fechou os olhos e deixou o sol aquecer seu rosto. Era o começo de uma nova vida, uma onde ela não precisava mais esconder sua voz, mas em algum lugar, no fundo da mente, uma sombra de preocupação ainda a assombrava. Ela sabia que Otávio não deixaria barato, mas naquele momento, o mundo era dela, e nada poderia apagar sua vitória. O som das mensagens chegando ao celular de Aurora parecia uma sinfonia de esperança. Cada notificação era um lembrete de que sua voz finalmente estava sendo ouvida. As pessoas compartilhavam suas músicas, elogiavam sua coragem e diziam como sua história as inspirava. Era um sonho tomando forma diante de seus olhos. Ela estava em casa, sentada à mesa da cozinha, lendo cada comentário com um sorriso emocionado. Caio e Bia estavam ao seu lado, vibrando a cada nova mensagem. "Olha essa, mana!" exclamou Caio, segurando o celular com os olhos arregalados. Sua voz é uma luz em meio às trevas. Obrigado por nos lembrar que nunca devemos desistir. Caramba, você tá famosa mesmo. Aurora riu, sentindo o coração aquecer com o apoio das pessoas. Parece que sim, Caio. Parece que sim. Você merece, mana, disse Bia, abraçando-a forte. A mamãe estaria tão orgulhosa de você. Aurora sentiu uma lágrima escapar e beijou a testa da irmã. Eu espero que sim, Bia. Eu realmente espero. No entanto, enquanto lia as mensagens de carinho, uma notificação diferente chamou sua atenção. Era uma mensagem desconhecida. Ela clicou para abrir e, instantaneamente, o frio percorreu sua espinha. A fama é passageira. Não esqueça seu lugar. O número não estava salvo em sua lista de contatos, mas ela não precisava pensar muito para saber quem era. A ameaça sutil carregava a frieza de Otávio Meireles. O coração de Aurora acelerou, e as mãos ficaram geladas. Ele estava deixando claro que não havia esquecido dela, nem do que acontecera na mansão. "O que foi, mana?" perguntou Caio, percebendo a mudança na expressão dela. Aurora rapidamente bloqueou o número e forçou um sorriso. "Nada, só uma mensagem de spam." Caio não pareceu convencido, mas não insistiu. Bia continuava sorrindo, alheia à tensão que se formava no ar. Aurora respirou fundo e tentou se acalmar. Não deixaria Otávio estragar o que estava conquistando. Não agora, naquela tarde, enquanto caminhava até o estúdio para mais uma sessão de gravação. A mente de Aurora estava um turbilhão. Cada passo parecia ecoar com a lembrança da mensagem. A fama é passageira. Não esqueça seu lugar. Era uma ameaça, um aviso. O que mais ele poderia fazer?
Ela entrou no estúdio e Pedro a recebeu com um sorriso caloroso. Pronta para mais um dia de música, Aurora? Sempre, respondeu ela, tentando esconder a preocupação em seus olhos. Ótimo, hoje vamos trabalhar em uma faixa mais animada. Algo que celebre a vitória de nunca desistir. Aurora assentiu, deixando-se envolver pela energia positiva do estúdio. A música começou a tocar, e ela fechou os olhos, deixando a melodia guiá-la. A cada nota, ela sentia a tensão se dissipar um pouco. Sua voz encheu o ambiente com força e alegria, como se estivesse expulsando os demônios internos. Quando terminou, Pedro e Ricardo aplaudiram. Isso foi incrível, exclamou Ricardo. Dá para sentir a sua alma nessa música. Pedro sorriu, satisfeito. Você está pronta para o próximo passo, Aurora? Acho que é hora de fazermos um show ao vivo para lançar o álbum. O que acha? Aurora arregalou os olhos, surpresa. Um show, ao vivo? Sim, disse Pedro com entusiasmo. Você tem fãs esperando para te ver de perto. Vamos fazer uma apresentação em um teatro local. Será uma noite inesquecível. O coração de Aurora disparou. Era uma oportunidade incrível, mas também um desafio imenso. O medo sussurrou em sua mente, lembrando-a das ameaças de Otávio. Mas ao mesmo tempo, a voz de sua mãe ecoava em sua memória. Cantar é como voar. Quando você canta, nada pode te prender ao chão. Ela sorriu, tomando uma decisão. Vamos fazer isso. Eu estou pronta. Naquela noite, Aurora não conseguia dormir. Enquanto seus irmãos dormiam tranquilamente, ela ficou sentada à janela, olhando para a rua iluminada. As palavras de Otávio não saíam de sua mente. Ele era um homem poderoso e cruel, capaz de qualquer coisa para se sentir no controle. Um trovão distante ecoou, e ela sentiu um arrepio. A chuva começou a cair. Batendo suavemente contra a janela, seus pensamentos a levaram de volta à noite da festa na mansão, ao olhar frio e calculista de Otávio, e à humilhação que ele planejara para ela. Por que ele não conseguia deixá-la em paz? O que ele ganhava tentando destruir seus sonhos? De repente, uma lembrança veio à tona. Algo que Dona Cida dissera semanas atrás, quando a advertiu sobre Otávio. Ele não gosta de perder o controle. Aurora franziu a testa. Talvez não fosse apenas sobre ela. Talvez houvesse algo mais profundo, uma razão pela qual ele parecia tão determinado a impedi-la de seguir em frente. Ela decidiu que precisava descobrir a verdade. Se havia algo no passado que a ligava a Otávio além da humilhação daquela noite, ela precisava saber. Na manhã seguinte, Aurora foi até a mansão Meireles. O coração martelava no peito enquanto ela atravessava o portão. Era como voltar ao cenário de um pesadelo. Ela não queria estar ali, mas sabia que precisava enfrentar aquele fantasma. Dona Cida a recebeu com surpresa e preocupação. Aurora, o que está fazendo aqui? Preciso descobrir algo sobre o Otávio. Algo me diz que tem mais coisa por trás de tudo isso. Dona Cida olhou em volta, como se temesse ser ouvida. Minha filha, mexer com o Otávio é perigoso. Eu sei, mas não posso viver com medo. Preciso entender o que está acontecendo. Dona Cida suspirou e assentiu. Tem algo que eu nunca te contei. Sobre o passado dele e da sua família. Aurora sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? O que tem a ver comigo? Dona Cida a encarou, os olhos cheios de tristeza. Talvez seja melhor você se sentar. Minha filha, isso vai mudar tudo. Aurora respirou fundo, sentindo que estava prestes a descobrir uma verdade capaz de abalar tudo o que ela conhecia. Aurora sentou-se na pequena mesa da cozinha dos empregados, o coração batendo forte. As palavras de Dona Cida ressoavam em sua mente. Isso vai mudar tudo. Ela sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. O que poderia ser tão grave? O que havia de tão profundo no passado que justificasse a perseguição de Otávio? Dona Cida respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Aurora, sua mãe trabalhou aqui na mansão muitos anos atrás. Ela era uma das melhores funcionárias, sempre dedicada e respeitosa. Aurora franziu a testa. Eu sei disso, Dona Cida. Minha mãe sempre falava sobre os empregos que teve para nos sustentar. Sim, mas tem algo que você não sabe. Ela não foi demitida porque cometeu um erro. Ela foi despedida porque
porque descobriu algo sobre Otávio e a família Meireles. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. O quê? Perguntou Aurora, a voz quase sumindo. Dona Cida olhou para baixo, os dedos entrelaçados nervosamente. Sua mãe descobriu que Otávio estava envolvido em negócios ilegais. Ela sabia demais, e ele não podia correr o risco de ser exposto. Então, ele inventou uma desculpa para despedi-la e garantir que ela ficasse calada. Mas antes de ir embora, ela enfrentou Otávio e disse que um dia a verdade viria à tona. Aurora sentiu uma onda de raiva misturada com descrença. Sua mãe havia sido despedida injustamente por causa de um segredo sujo. Por que ninguém me contou isso antes? Perguntou Aurora, a voz trêmula. Sua mãe queria proteger você e seus irmãos. Ela tinha medo de que, se você soubesse, acabasse se colocando em perigo. Quando ela morreu, levei esse segredo comigo porque não queria que você sofresse mais. Mas agora Otávio está mexendo com você de novo e você tem o direito de saber a verdade. Aurora fechou os olhos, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. Tudo fazia sentido agora. O desprezo de Otávio, sua necessidade de humilhá-la, as ameaças. Ele queria manter o controle a todo custo, mesmo que isso significasse destruir os sonhos dela. E o que mais você sabe sobre ele? Perguntou Aurora, a voz firme. Dona Cida hesitou por um momento. Ouvi dizer que ele teve participação em um acidente que aconteceu há alguns anos. Um acidente que envolveu sua família. Aurora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que acidente? Não tenho certeza dos detalhes, mas... Sua mãe sempre desconfiou que o acidente de carro que matou seu pai não foi um simples acidente. Ela acreditava que alguém estava tentando mandar um aviso. Aurora levou a mão à boca, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. O acidente que tirou a vida de seu pai havia sido um mistério durante anos. A polícia nunca encontrou uma explicação clara. Agora, a possibilidade de Otávio estar envolvido era demais para processar. Isso é monstruoso, sussurrou ela. Ele destruiu a nossa família. Dona Cida segurou a mão dela com carinho. Eu sei que é difícil, minha filha, mas você é forte. Sua mãe sempre acreditou que você tinha algo especial. E agora, você tem uma chance de expor a verdade e fazer justiça. Aurora limpou as lágrimas e respirou fundo. Ela sabia o que precisava fazer. Não podia mais permitir que Otávio controlasse sua vida. Era hora de enfrentá-lo, de expor seus segredos e garantir que ele pagasse por tudo o que havia feito. Obrigada, Dona Cida, por tudo. Estou com você, Aurora. Não importa o que aconteça. Aurora se levantou, sentindo uma determinação renovada. Ela não sabia exatamente como faria isso, mas encontraria uma maneira de revelar a verdade. Sua mãe merecia justiça. Sua família merecia paz. Naquela noite, enquanto seus irmãos dormiam, Aurora ficou sentada na sala, com os olhos fixos em uma foto antiga da mãe, as lembranças de sua infância, dos momentos felizes e das dificuldades. Passavam como um filme em sua mente. Cada sacrifício, cada lágrima derramada, cada sonho deixado para trás. Tudo a havia preparado para aquele momento. Pegou o celular e discou o número de Pedro Montenegro. Aurora, aconteceu alguma coisa? Perguntou Pedro preocupado. Pedro, eu preciso da sua ajuda. Quero contar minha história, toda ela. Quero que as pessoas saibam a verdade sobre o que aconteceu com minha família. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza? Isso pode ser perigoso. Eu sei, respondeu Aurora, a voz firme. Mas não posso mais viver com medo. Preciso fazer isso. Por mim e pela minha família. Pedro suspirou, mas sua voz estava cheia de respeito e apoio. Então vamos fazer isso direito. Vamos preparar um show ao vivo. Você vai contar sua história através da música e o mundo vai ouvir. Obrigada, Pedro. Eu sabia que podia contar com você. Sempre. Agora descanse. Vamos começar a planejar tudo amanhã. Aurora desligou o telefone, sentindo um peso sair de seus ombros. Ela sabia que estava prestes a enfrentar uma tempestade, mas pela primeira vez, sentia que estava preparada. Olhou para a janela, onde a lua brilhava entre as nuvens escuras. A noite parecia mais clara, como se o universo estivesse dizendo que tudo ficaria bem. Vamos enfrentar isso juntos, mãe, sussurrou ela. Chegou a hora da verdade.
E enquanto a cidade dormia, Aurora sentiu a força de todas as mulheres que vieram antes dela. Ela não estava sozinha. Nunca estivera. Aurora acordou cedo naquela manhã. O céu ainda tingido por tons de laranja e rosa. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som da respiração tranquila de Caio e Bia, ainda dormindo. Por um momento, ela ficou ali parada, observando os irmãos e sentindo uma onda de amor misturada com uma determinação feroz. Hoje seria o dia em que as coisas começariam a mudar. Enquanto preparava o café, o plano se delineava em sua mente. Pedro Montenegro estava ajudando a organizar o show ao vivo, onde ela não só lançaria suas músicas, mas também revelaria a verdade por trás de tudo o que Otávio Meirelles havia feito à sua família. Não seria apenas uma apresentação. Seria um ato de justiça. No estúdio de Pedro, a movimentação era intensa. Técnicos ajustavam os equipamentos, luzes eram testadas, e uma equipe de filmagem preparava tudo para transmitir o evento ao vivo pelas redes sociais e pela rádio. Aurora sentiu um frio na barriga ao ver a grandiosidade daquilo tudo. Era maior do que ela imaginara, mas não havia mais volta. Pedro se aproximou com um sorriso encorajador. Está pronta para isso, Aurora? Ela respirou fundo e assentiu. Estou, mais do que nunca. Ele colocou a mão em seu ombro. Lembre-se, você não está sozinha. Sua voz é poderosa e a verdade vai prevalecer. Obrigada, Pedro, por acreditar em mim. É impossível não acreditar, disse ele sorrindo. Agora vá descansar um pouco. Temos algumas horas até o show começar. Aurora seguiu até uma sala reservada para ela, onde podia ficar em silêncio e se preparar. Sentou-se em um sofá, fechou os olhos e tentou acalmar os pensamentos. Mas o nervosismo parecia dançar em suas veias. Otávio ainda era uma ameaça. Ela sabia que ele não ficaria quieto ao ver seu império de mentiras desmoronar. Seu celular vibrou em cima da mesinha. Uma nova mensagem. O coração dela apertou. Pegou o aparelho com dedos trêmulos e leu o texto. Você está brincando com fogo. Aurora, não faça algo de que vai se arrepender. Era ele, Otávio. A raiva explodiu dentro dela, dissolvendo o medo. Ela digitou uma resposta rápida. Já me arrependi de me calar por tanto tempo. Agora, é você quem vai enfrentar a verdade. Ela bloqueou o número novamente e jogou o celular de lado. Não deixaria que ele a intimidasse mais. Ele podia ter dinheiro e poder, mas ela tinha algo muito mais forte. A verdade. O tempo voou. Quando Aurora foi chamada ao palco, o estúdio estava lotado. O burburinho das pessoas conversando misturava-se com a ansiedade no ar. Luzes fortes iluminavam o palco, e o coração dela parecia querer sair do peito. Pedro pegou o microfone. Senhoras e senhores, hoje temos uma artista incrível para vocês. Uma voz que representa a força e a resiliência de tantas pessoas que nunca desistem dos seus sonhos. Com vocês, Aurora Reis. Os aplausos foram ensurdecedores. Aurora entrou no palco, os holofotes cegando-a momentaneamente. Respirou fundo e olhou para a plateia. Lá estavam Dona Cida, Caio e Bia, com olhos brilhando de orgulho. Eles eram sua âncora. A banda começou a tocar, e Aurora deixou a música fluir. A primeira canção falava de esperança, de nunca desistir mesmo quando o mundo parecia desabar. Sua voz encheu o ambiente, carregada de emoção e verdade. Cada verso era um pedaço da sua história. Quando a última nota se dissipou, os aplausos explodiram novamente. Mas Aurora não havia terminado. Pegou o microfone com as mãos firmes e olhou para o público. Obrigada por estarem aqui esta noite. Antes de continuar, preciso contar algo muito importante. Algo que ficou escondido por muito tempo. O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Todos os olhos estavam fixos nela. Minha mãe trabalhou durante anos para uma família poderosa, os Meirelles. Ela foi despedida injustamente por saber demais. Por descobrir que havia segredos sombrios escondidos atrás das paredes daquela mansão, alguns murmúrios começaram na plateia. Mas Aurora continuou, a voz firme. Minha família sofreu um acidente que tirou a vida do meu pai. Durante anos, pensamos que foi apenas uma fatalidade, mas agora sei que não foi. Sei que Otávio Meirelles estava por trás de tudo isso.
Ele tentou destruir a minha família para proteger os próprios segredos. Um murmúrio mais alto percorreu o estúdio. Algumas pessoas pareciam chocadas. Outras gravavam com seus celulares. Hoje, eu escolho não me calar mais, disse Aurora, com lágrimas nos olhos. Hoje, a verdade é minha música, e ninguém vai me silenciar novamente. O silêncio foi quebrado por um aplauso que começou tímido e cresceu até se tornar uma onda de apoio. Dona Cida chorava. Caio e Bia batiam palmas com os olhos brilhando de admiração. Aurora sentiu o peso dos anos de injustiça começar a se dissolver. Era apenas o começo, mas agora o mundo sabia, e Otávio teria que enfrentar as consequências, do lado de fora do estúdio. Enquanto os aplausos continuavam, Otávio Meirelles assistia à transmissão em seu carro, os dedos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O rosto estava pálido, os olhos cheios de fúria e pânico. Ele sabia que a verdade havia sido lançada ao vento, e não havia mais como contê-la. O eco dos aplausos ainda vibrava nos ouvidos de Aurora, enquanto ela descia do palco. O peso da verdade dita em voz alta era libertador, mas uma sensação de inquietação ainda permanecia. Ela sabia que aquilo não era o fim. Otávio Meirelles era um homem poderoso, e agora que suas mentiras haviam sido expostas, ele não ficaria parado. Dona Cida a abraçou forte assim que ela entrou nos bastidores. Você foi maravilhosa, minha filha, disse a cozinheira, com os olhos úmidos de lágrimas. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Obrigada, Dona Cida, respondeu Aurora, sentindo o nó na garganta apertar. Mas sei que isso está longe de acabar. Otávio não vai aceitar a derrota facilmente. Caio e Bia chegaram correndo, os rostos iluminados de alegria e orgulho. Mana, você arrasou, gritou Caio abraçando-a com força. Todo mundo vai saber da verdade agora. Eu sabia que você ia conseguir, disse Bia, sorrindo enquanto limpava uma lágrima teimosa. Aurora os apertou contra si, por eles, por sua mãe e por todos os anos de silêncio e sofrimento. Ela não desistiria. Pedro Montenegro se aproximou com um olhar sério, mas cheio de respeito. Aurora, você foi corajosa, mas precisamos estar preparados. Já recebemos alguns comentários de pessoas questionando a acusação contra Otávio. Ele tem contatos, e sabemos que vai tentar desmentir tudo. Eu esperava por isso, respondeu Aurora, a voz firme. Não importa o que ele faça, eu não vou recuar. Vamos reforçar a segurança para o seu show de lançamento, disse Pedro. Já temos uma data marcada para daqui a 2 semanas. Esse show vai ser o seu grande momento, Aurora. Vamos trazer jornalistas, rádios e transmitir ao vivo pela internet. É a chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. Aurora assentiu, sentindo a determinação crescer em seu peito. Estou pronta. Pedro, não vou deixar que ele me silencie de novo. Nos dias seguintes, a rotina foi intensa, ensaios intermináveis, entrevistas com a mídia, ajustes de palco e reuniões com a equipe. A cidade parecia estar em ebulição. Nas redes sociais, as hashtags com o nome de Aurora estavam em alta. Sua história inspirava milhares de pessoas, mas também dividia opiniões. Alguns a apoiavam incondicionalmente, enquanto outros questionavam suas acusações. Em meio à agitação, Aurora sentia o peso das expectativas sobre seus ombros. Ela sabia que não era apenas sua carreira que estava em jogo. Era a verdade. A justiça para sua família e a chance de finalmente encerrar um capítulo doloroso de sua vida. Numa tarde, enquanto ensaiava no estúdio, Pedro se aproximou com uma expressão preocupada. Aurora, acabei de receber uma ligação. Parece que Otávio entrou com uma ação judicial por difamação. Aurora parou de cantar, sentindo o estômago afundar. Eu sabia que ele ia reagir, murmurou ela. Ele está tentando me intimidar. Pedro assentiu. Sim, mas nós temos provas suficientes para sustentar sua história. Vamos enfrentar isso juntos. Não deixe que ele tire o foco do que realmente importa. Aurora respirou fundo, buscando forças. Ele não vai conseguir. Não agora. Não depois de tudo o que passei, naquela noite. Deitada na cama, Aurora não conseguia dormir. Os pensamentos giravam em sua mente como uma tempestade. Olhou para o teto, sentindo o coração pesado.
Será que estava fazendo a coisa certa? E se Otávio conseguisse virar o jogo contra ela? Sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. De repente, a porta do quarto se abriu devagar. E Caio entrou, coçando os olhos. Mana, você não consegue dormir. Aurora sorriu suavemente e fez sinal para que ele se aproximasse. Caio deitou-se ao lado dela, descansando a cabeça em seu ombro. Tá com medo? Perguntou ele baixinho. Um pouco, confessou Aurora. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você sempre disse pra gente que coragem não é não ter medo. É enfrentar o medo mesmo assim. Aurora olhou para o irmão, surpresa pela sabedoria nas palavras dele. Ela sorriu, enxugando uma lágrima. Você está certo, Caio. Obrigada por me lembrar. Ele bocejou e fechou os olhos. A gente acredita em você. Mana, vai dar tudo certo. Ela o abraçou, sentindo uma onda de paz. Eles eram a razão de sua luta, a força que a sustentava. Na manhã seguinte, Aurora acordou com uma energia renovada. A data do show se aproximava, e ela estava decidida a dar tudo de si. No caminho para o ensaio, sentiu o sol aquecendo sua pele e o vento suave tocando seu rosto. A cidade parecia mais viva do que nunca. Chegando ao estúdio, encontrou Pedro e Ricardo já preparando os últimos detalhes. O palco estava quase pronto, e a equipe de filmagem ajustava as câmeras para a transmissão ao vivo. Tudo pronto para o grande dia? Perguntou Pedro sorrindo. Tudo pronto, respondeu Aurora, com uma confiança que vinha do fundo de sua alma. Vamos fazer história, disse Ricardo, batendo palmas. Aurora subiu ao palco improvisado para o ensaio final. Quando começou a cantar, sentiu-se livre. Sua voz encheu o estúdio. Cada nota carregada de verdade e emoção. Era como se naquele momento todas as feridas do passado estivessem sendo curadas. Lá fora, a tempestade estava apenas começando. Mas Aurora sabia que, dessa vez, estava pronta para enfrentá-la. Sua voz não seria silenciada. Sua verdade não seria apagada. Otávio Meireles podia ter dinheiro e poder, mas ela tinha algo muito mais valioso: coragem e uma determinação inabalável. E no final, a verdade sempre encontrava uma maneira de ser ouvida. O dia do show finalmente chegou. A cidade estava inquieta com a expectativa. Cartazes com o rosto de Aurora decoravam as ruas próximas ao teatro, onde a apresentação aconteceria. As redes sociais fervilhavam com mensagens de apoio e especulações. Aurora Reis estava entre os assuntos mais comentados do dia. Aurora estava no camarim, encarando seu reflexo no espelho. O vestido azul escuro caía suavemente em seu corpo, simples, mas elegante. Os cabelos presos em um coque baixo destacavam seus traços delicados. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. É agora, mãe, murmurou tocando o pingente que usava desde criança. Chegou a hora de contar nossa verdade. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Pedro Montenegro, com um sorriso encorajador no rosto. Está na hora, Aurora. O mundo está esperando para ouvir você. Ela se levantou. As mãos suadas, mas os passos firmes. Pedro segurou seu ombro por um momento. Lembre-se, essa é a sua história. Ninguém pode tirá-la de você. Aurora assentiu, a determinação brilhando em seus olhos. Obrigada, Pedro, por tudo. Ele sorriu e a conduziu até os bastidores do palco. As luzes estavam baixas, e o murmúrio da plateia lotada era abafado pelo som de seu próprio coração. Caio e Bia estavam na primeira fila, com olhos brilhando de orgulho e ansiedade. Dona Cida estava ao lado deles, segurando uma vela que trazia o símbolo da fé e da esperança. As luzes do palco se acenderam gradualmente. O locutor anunciou com entusiasmo: Senhoras e senhores, com vocês, a voz que tem emocionado corações e que hoje traz uma mensagem poderosa de coragem e verdade, Aurora Reis. A salva de palmas foi ensurdecedora. Aurora entrou no palco, o holofote iluminando seu rosto. O calor dos aplausos a envolveu, mas o nervosismo ainda estava lá, como uma sombra. Ela respirou fundo, ajustou o microfone e sorriu suavemente. Obrigada a todos por estarem aqui. Começou, a voz surpreendentemente firme. Hoje não é apenas uma noite de música. Hoje
eu quero compartilhar com vocês uma história. Minha história. A história da minha família. Da luta. Do silêncio e, finalmente, da verdade. O público ficou em silêncio. Completamente atento. Aurora olhou para Caio e Bia e sentiu forças renovadas. Muitos de vocês já ouviram falar sobre as acusações que fiz contra Otávio Meirelles. E hoje, quero contar tudo o que descobri. Ela fechou os olhos por um momento, organizando os pensamentos, e continuou. Minha mãe, uma mulher incrível e trabalhadora, foi demitida da mansão dos Meirelles porque sabia demais. Ela descobriu negócios ilegais e segredos que o Sr. Otávio queria manter escondidos. E não parou por aí. A morte do meu pai, durante um acidente de carro. Não foi uma coincidência. Foi uma tentativa de silenciar minha família para sempre. Um murmúrio inquieto percorreu a plateia. Alguns espectadores se entreolhavam, chocados pela gravidade das palavras. Outros já filmavam e transmitiam ao vivo para as redes sociais. Durante anos eu vivi com medo, continuou Aurora, a voz embargada. Medo de perder tudo. Medo de enfrentar a verdade. Mas hoje, eu não tenho mais medo. Minha voz não será silenciada. E a verdade finalmente veio à tona. As luzes do teatro se apagaram suavemente, deixando apenas Aurora iluminada pelo holofote. A banda começou a tocar os primeiros acordes de uma nova música. Uma canção que ela havia composto especialmente para aquela noite, intitulada Vozes da Verdade. Aurora fechou os olhos e começou a cantar. A melodia era triste e poderosa, cheia de notas que carregavam anos de sofrimento e esperança. Cada palavra atingia o público como uma flecha certeira. Na escuridão, fui silenciada, mas minha voz jamais apagada. Segredos caem como véus no chão. Hoje canto a verdade, sem perdão. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada verso. Quando a música chegou ao refrão, a voz de Aurora se elevou, cheia de emoção. Nunca mais, nunca mais, o silêncio vai me prender. Nunca mais, nunca mais, minha voz vai se esconder. As lágrimas corriam pelo rosto de algumas pessoas na plateia. Era impossível não sentir a dor e a força contidas naquela canção. Quando a última nota se dissipou, Aurora abriu os olhos. Um silêncio profundo dominava o ambiente. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois crescendo até se tornarem ensurdecedores. As pessoas se levantaram, aplaudindo, gritando, algumas chorando abertamente. Era uma celebração, não só da música, mas da coragem de uma jovem mulher que ousou enfrentar um gigante. Aurora olhou para a plateia e viu Caio e Bia pulando de alegria, os rostos iluminados de orgulho. Dona Cida enxugava as lágrimas, sorrindo com o coração cheio. Ela sentiu uma paz profunda envolver seu coração. Mas ao longe, no fundo do teatro, uma figura sombria observava. Otávio Meirelles, com o rosto rígido, os olhos escuros de raiva, entendia que sua máscara havia caído. A verdade estava livre agora, e não havia mais nada que ele pudesse fazer para detê-la. Aurora sabia que ainda haveria batalhas pela frente. Otávio não desistiria tão facilmente. Mas agora, ela tinha o poder da verdade e o apoio de todos que acreditavam nela. Enquanto os aplausos continuavam, Aurora sorriu. A noite estava apenas começando, e o futuro finalmente parecia brilhante. Aurora desceu do palco com os aplausos ainda ressoando em seus ouvidos. O coração batia descompassado, mas uma sensação de alívio e vitória percorria todo o seu corpo. A verdade finalmente fora dita, e ela não estava mais sozinha. O público, seus irmãos, Dona Cida, Pedro, todos estavam ao seu lado. Nos bastidores, Caio e Bia correram até ela, os rostos radiantes de orgulho. Você foi incrível, mana! Gritou Caio pulando em seus braços. Eu sabia que você ia conseguir, disse Bia, com os olhos brilhando de emoção. Aurora os abraçou forte, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso tudo é por vocês, e pela mamãe. Nós conseguimos. Pedro Montenegro se aproximou com um sorriso emocionado. Aurora, você fez história hoje. A verdade está lá fora, e agora é impossível ignorar. Ela assentiu, sentindo a força renovada, mas sabia que a batalha não estava encerrada. Otávio Meirelles era poderoso e não deixaria barato.
seu olhar encontrou o de Pedro, e ela percebeu que ele pensava a mesma coisa. Precisamos nos preparar para a reação dele, disse Aurora, a voz firme. Ele não vai deixar isso passar. Pedro suspirou, assentindo. Eu já conversei com alguns advogados. Vamos garantir que você esteja protegida. Naquela noite, enquanto o teatro esvaziava e os últimos convidados saíam, Aurora ficou sozinha no palco vazio. O silêncio era quase ensurdecedor. Olhou para as fileiras de assentos agora vazias e sentiu o peso de tudo o que estava por vir. Ela não tinha mais medo. Mas a incerteza ainda pairava no ar. O som de passos ecoou pelo teatro. E Aurora virou-se. Seu coração apertou ao ver Otávio Meireles parado ali, na penumbra, com o rosto sombrio. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, mas algo em sua postura indicava que estava prestes a desmoronar. Parabéns pelo show. Aurora, disse ele, a voz carregada de sarcasmo. Você realmente sabe como montar um espetáculo. Aurora engoliu em seco, mas manteve a cabeça erguida. Não é um espetáculo, Otávio. É a verdade, e você não pode mais escondê-la. Ele riu baixinho, mas seus olhos estavam cheios de fúria. Você acha que algumas músicas e acusações vão destruir tudo o que construí? Você não sabe com quem está lidando. Sei exatamente com quem estou lidando, rebateu Aurora, a voz firme. Um homem que se esconde atrás do poder e da riqueza porque tem medo de enfrentar suas próprias falhas. Otávio deu um passo à frente, o rosto a centímetros do dela. Isso não acabou. Eu ainda posso acabar com você. Aurora sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não recuou. Você não tem mais poder sobre mim, nem sobre a minha família. Sua máscara caiu, e as pessoas já sabem quem você é. A justiça vai vir, Otávio. Quer você goste ou não. Ele a encarou por alguns segundos, o rosto pálido e os olhos vazios. Então, sem dizer mais nada, deu meia volta e saiu do teatro. O som da porta se fechando atrás dele pareceu selar o destino de ambos. Na manhã seguinte, a cidade inteira comentava sobre o show de Aurora e a revelação bombástica. As manchetes dos jornais diziam: cantora expõe magnata em show ao vivo. A verdade vem à tona. Escândalo dos Meireles. Otávio Meireles acusado de crimes e acobertamentos. As redes sociais estavam em polvorosa. A história de Aurora tocava milhares de pessoas que, como ela, haviam sofrido injustiças em silêncio. Mensagens de apoio chegavam de todos os lados, fortalecendo-a ainda mais. Mas, entre as mensagens de apoio, havia também ameaças anônimas e comentários difamatórios. Aurora sabia que Otávio ainda estava tentando manipular a narrativa, porém, agora, ela não estava mais sozinha. Na sala de estar do pequeno apartamento, Caio e Bia liam os comentários em voz alta. Rindo de alguns e se emocionando com outros, Dona Cida preparava o almoço, o rosto sereno, mas atento a tudo. Mana, olha isso, disse Caio mostrando o celular. Um grupo de pessoas está organizando uma manifestação pedindo justiça para a nossa família. É incrível ver tanta gente apoiando você, disse Bia. Sorrindo, Aurora assentiu, sentindo o coração transbordar de gratidão. Isso mostra que a verdade sempre encontra seu caminho, disse ela. Não importa quão forte a mentira seja. No mesmo dia, o noticiário da noite trouxe uma reviravolta inesperada. Em uma coletiva de imprensa apressada, Otávio Meireles, visivelmente abalado, tentou se defender das acusações. Sua voz tremia, e sua confiança habitual parecia ter evaporado. Todas essas acusações são infundadas, disse ele, evitando olhar diretamente para as câmeras. Minha reputação está sendo manchada por mentiras e calúnias. Mas, ao seu lado, um dos investidores mais influentes da empresa se afastou silenciosamente do pódio. Deixando claro que a confiança em Otávio estava se desfazendo, era apenas o começo da queda. Aurora assistiu a cena pela televisão, o coração pulsando de emoção. Finalmente, o império de mentiras de Otávio começava a ruir. Pedro enviou uma mensagem logo depois. A justiça está vindo. Prepare-se para o próximo capítulo da sua vida. Aurora sorriu. Segurando o telefone com força, ela sabia que ainda havia batalhas a enfrentar, mas agora tinha certeza de que estava no caminho certo. Vamos conseguir, mãe, sussurrou, olhando para uma foto antiga de sua mãe na estante.
A verdade está finalmente vencendo, e pela primeira vez em muitos anos. Aurora sentiu que o futuro estava cheio de possibilidades reais, como uma melodia que ainda estava sendo escrita. O sol da manhã atravessava as cortinas do pequeno apartamento de Aurora, iluminando cada canto com uma luz suave. Ela estava sentada à mesa da cozinha, tomando café, enquanto as notícias na televisão preenchiam o ambiente. A voz séria do jornalista relatava os últimos acontecimentos. Após a exposição feita pela cantora Aurora Reis, novas investigações foram abertas contra Otávio Meireles. Documentos revelados recentemente mostram envolvimento em esquemas de corrupção e possíveis fraudes fiscais. Investidores já começaram a se retirar dos negócios da família Meireles, provocando uma queda abrupta das ações da empresa. Aurora apertou a caneca de café entre os dedos. A confirmação de que Otávio estava finalmente enfrentando as consequências trouxe uma sensação de alívio, mas também uma tensão latente. Ele não desistiria facilmente. E ela sabia disso. Caio entrou na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. Ele vai ser preso, mana. Aurora olhou para o irmão e sorriu suavemente. Ainda não sabemos, Caio. Mas a verdade está vindo à tona. E isso já é um começo. Ele merece pagar por tudo o que fez, disse Bia, entrando em seguida e sentando-se ao lado de Aurora. Ninguém pode fugir da verdade para sempre. Aurora assentiu, sentindo o peso das palavras da irmã. Ela queria justiça, não apenas por si mesma, mas por sua mãe, seu pai, e por todos que haviam sido prejudicados pela ganância de Otávio. No estúdio de Pedro Montenegro, a atmosfera estava carregada de expectativa. Aurora estava prestes a gravar a última faixa do álbum, uma música que simbolizava a vitória sobre os anos de silêncio e sofrimento. Pedro estava ao seu lado, sorrindo com orgulho. Esta é a última peça do quebra-cabeça, Aurora. Depois de hoje, o mundo inteiro ouvirá sua história completa. Aurora respirou fundo, sentindo o coração pulsar em seu peito. Estou pronta. Pedro. Ela entrou na cabine de gravação, colocou os fones de ouvido e fechou os olhos. A melodia começou suave, uma combinação de piano e cordas, que parecia sussurrar promessas de esperança. Quando começou a cantar, sua voz carregava cada pedaço de sua jornada, cada lágrima derramada, cada batalha travada. Entre as sombras eu lutei, calada, mas jamais vencida. Hoje o sol me toca a face, e a verdade ilumina a vida. Cada verso era uma declaração de força, um grito de liberdade que saía do fundo da alma. Quando a última nota ecoou, ela abriu os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Pedro e Ricardo aplaudiram do outro lado do vidro, os olhos também marejados. Isso foi perfeito, Aurora, disse Pedro. Sua história está completa agora. Ela sorriu, sentindo um peso ser retirado dos ombros. Finalmente, a voz dela estava livre. Naquela noite, Aurora voltou para casa com um sentimento de missão cumprida, mas enquanto subia as escadas para o apartamento, uma figura familiar a esperava no corredor. Otávio Meireles. Ele estava encostado na parede, o rosto marcado por olheiras profundas, o terno impecável agora amassado. Os olhos que um dia foram cheios de arrogância, agora estavam vazios e desesperados. Aurora, disse ele, a voz rouca e cansada. Ela parou a alguns metros dele, o coração batendo forte, mas o medo que costumava sentir havia desaparecido. O que você está fazendo aqui, Otávio? Ele passou a mão pelos cabelos, a respiração pesada. Eu perdi tudo, murmurou ele. Os investidores me abandonaram. Minha reputação está destruída. E agora a polícia está investigando tudo. Você conseguiu o que queria. Não era isso que eu queria, respondeu Aurora, a voz firme. Eu queria justiça. Queria que você pagasse pelos crimes que cometeu, pelos anos de sofrimento que causou à minha família. Ele riu amargamente, os olhos brilhando com lágrimas de raiva e arrependimento. Eu pensei que o dinheiro e o poder me protegeriam para sempre. Mas no final, tudo desmoronou, porque a verdade sempre vem à tona, disse Aurora. Você construiu sua vida sobre mentiras, e mentiras não duram para sempre. Otávio olhou para ela por um longo momento. Pela primeira vez, parecia ver Aurora como um ser humano, e não apenas como alguém a ser esmagado. Eu sinto muito, sussurrou ele. Aurora sentiu uma pontada de compaixão,
mas não era suficiente para apagar tudo o que ele havia feito. Talvez um dia você entenda o que realmente significa sentir muito, mas agora você precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Antes que ele pudesse responder, 2 viaturas da polícia chegaram, iluminando o corredor com luzes vermelhas e azuis. 2 policiais desceram dos carros e se aproximaram. Otávio Meireles, perguntou um dos oficiais. O senhor está preso sob acusação de fraude, corrupção e envolvimento em atos criminosos? Otávio olhou para Aurora uma última vez, os ombros curvados em derrota, e deixou-se levar sem resistência. Quando ele desapareceu no banco traseiro da viatura, Aurora soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Era o fim de uma era sombria. Mais tarde, sentada na varanda do apartamento com Caio e Bia, Aurora olhou para as estrelas que brilhavam no céu noturno. A brisa suave acariciava seu rosto, e o silêncio não era mais opressor. Era paz. Acabou, mana? Perguntou Caio, encostado no ombro dela. Sim, Caio, acabou, respondeu Aurora, sorrindo. Bia olhou para o céu, os olhos sonhadores. Agora você pode cantar livremente, né? Sim, posso, disse Aurora, sentindo o coração leve. E vou continuar cantando. Por nós. Pela mamãe. Por todas as pessoas que precisam ouvir. Que nunca é tarde para lutar pela verdade. Eles ficaram ali, juntos, olhando para o infinito. O passado havia sido enfrentado. Os fantasmas haviam sido exorcizados. E o futuro estava finalmente aberto. Aurora sabia que novos desafios viriam. Mas agora, ela estava pronta para qualquer coisa. Afinal, sua voz estava livre. E ninguém jamais a silenciaria novamente. Aurora acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto. Pela primeira vez em anos, a luz da manhã não parecia uma lembrança das lutas e das perdas. Era uma promessa de novos começos, de possibilidades infinitas. Ela ficou por um momento em silêncio, absorvendo a paz que sentia em seu peito. A escuridão que a acompanhara por tanto tempo havia se dissipado, dando lugar a uma sensação de liberdade que ela quase não reconhecia. Mana, o café já tá pronto? Chamou Caio da cozinha, a voz animada. Aurora sorriu, levantando-se com uma leveza que há muito não sentia. Quando entrou na cozinha, encontrou Bia tentando colocar a mesa com uma concentração adorável. Bom dia, minha estrela, disse Bia, dando um sorriso travesso. Bom dia, meus amores, respondeu Aurora, abraçando os 2 irmãos ao mesmo tempo. Hoje é um novo dia. Eles se sentaram para o café da manhã, o cheiro de pão fresco e café enchendo o ar. Tudo parecia tão simples e ao mesmo tempo tão perfeito. Aurora olhou para seus irmãos e sentiu o coração transbordar de gratidão. Eles haviam passado por tantas tempestades juntos, mas estavam ali, unidos, prontos para um novo capítulo. O que você vai fazer hoje, mana? Perguntou Caio, com a boca cheia de pão. Hoje tenho uma reunião com Pedro e a gravadora. Vamos planejar o lançamento oficial do álbum, respondeu Aurora, sorrindo. E depois disso quero ver vocês na escola, estudando e tirando notas boas. Pode deixar, disse Bia, rindo na gravadora. O ambiente estava cheio de energia e expectativa. A Aurora foi recebida com sorrisos e cumprimentos calorosos da equipe. Pedro Montenegro estava à sua espera na sala de reuniões, com uma expressão radiante. Aurora, as prévias do seu álbum já estão explodindo nas plataformas digitais. Anunciou Pedro com entusiasmo. Sua história, sua voz, as pessoas estão se conectando com tudo isso de uma forma incrível. Aurora sentiu os olhos se encherem de lágrimas de felicidade. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, Pedro. Obrigada por acreditar em mim. Você sempre teve tudo dentro de você, respondeu ele, com um sorriso sincero. Só precisava de uma chance para brilhar. A porta da sala se abriu e Ricardo entrou, segurando uma pasta e com os olhos brilhando de empolgação. Acabei de receber a confirmação. Vamos organizar uma turnê nacional para divulgar o álbum, anunciou ele. Você vai levar sua música para todos os cantos do país. Aurora, ela levou a mão à boca surpresa. Uma turnê, murmurou, quase sem acreditar. Sim, confirmou Pedro. As pessoas precisam ouvir sua mensagem, sentir sua força. E agora é a hora. Aurora respirou fundo, deixando a notícia se assentar em sua mente.
Era um sonho que ia além de tudo o que ela ousara imaginar. A turnê não seria apenas sobre música, mas sobre compartilhar uma história de resiliência, de nunca desistir, de enfrentar as sombras e encontrar a luz. Vamos fazer isso, disse ela, a voz firme. Estou pronta. Nos dias que se seguiram, os preparativos para a turnê começaram com força total. Ensaios, entrevistas, reuniões com patrocinadores e planejamentos de logística preenchiam suas horas, mas em meio à correria, Aurora nunca se esqueceu do motivo principal de tudo aquilo. Sua família e a verdade que agora estava livre. Uma tarde, enquanto ela revisava as músicas no estúdio, Dona Cida apareceu na porta, com um sorriso acolhedor. Vim trazer um presente para você, minha filha, disse ela, estendendo uma pequena caixa. Aurora abriu a caixa com cuidado e encontrou um broche dourado em forma de estrela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era da sua mãe, explicou Dona Cida, com a voz embargada. Ela sempre dizia que você era a estrela dela. E agora, você está brilhando para o mundo inteiro ver. Aurora prendeu o broche no peito, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Sua mãe estava com ela em cada nota, em cada palco, em cada verdade cantada. Obrigada, Dona Cida. Eu nunca teria conseguido sem você. Sempre estarei aqui para você. Minha filha, respondeu Dona Cida, apertando sua mão, na noite do primeiro show da turnê. O teatro estava lotado, luzes brilhantes iluminavam o palco, e a energia do público era eletrizante. Aurora ficou nos bastidores por um momento, respirando fundo. Os gritos e aplausos da plateia eram uma sinfonia de apoio e expectativa. Caio e Bia estavam ao seu lado, segurando suas mãos. Vai lá, mana, disse Caio. Mostra para eles quem você é. A gente te ama, acrescentou Bia, sorrindo com lágrimas nos olhos. Aurora os abraçou e subiu ao palco. O holofote a envolveu e o som do público encheu seu coração. Ela pegou o microfone e sorriu. Esta noite é sobre nunca desistir, disse ela. Sobre acreditar que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da verdade pode brilhar. Obrigada por estarem aqui para ouvir minha história. A banda começou a tocar e Aurora deixou sua voz voar. Cada palavra, cada nota, era uma celebração de tudo o que ela havia superado. O público cantava junto, muitos com lágrimas nos olhos, sentindo-se parte daquela jornada. Quando a última música terminou, a ovação foi ensurdecedora. Aurora olhou para a plateia e viu rostos sorridentes, emocionados. Ela finalmente estava onde sempre pertenceu. Naquele momento, sabia que sua jornada estava apenas começando. O passado havia sido enfrentado, a verdade revelada, e o futuro brilhava como uma estrela no céu. Sua voz estava livre, e ninguém jamais a calaria novamente.